Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Recentemente, os jornais noticiaram a descoberta de um achado em Tel El-Ton, um povoado no sudoeste de Shefalá, Israel, que balançaria muitas convicções da arqueologia. Exageros à parte, o achado é de fato interessante, mas para entender a sua importância, é preciso voltar no tempo e entender a problemática a qual ele responde. O que vamos considerar a seguir aconteceu no século X a.C. De acordo com o relato bíblico, 1 Samuel capítulo 8, o povo de Israel, isto é, as 12 tribos, foram ao profeta Samuel com um pedido inusitado. Queremos um rei que governe sobre nós. O pleito popular não era motivado por outra coisa senão o desejo doentio de parecer com as nações pagãs, as nações vizinhas. O idoso profeta ficou pesaroso com tal pedido e os advertiu do risco que estavam cometendo. Naquele dia, reclamareis com grande voz contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido. Porém, Yahvé não atenderá a vossas queixas naquele momento de aflição. 1 Samuel capítulo 8, verso 18. Quem estuda a Bíblia Sagrada e conhece o restante da história sabe o que aconteceu. Saul foi eleito, ele foi eleito rei, e depois dele Davi e Salomão. Os dois últimos, em especial, não eram da descendência de Saul. Juntos, eles criaram uma poderosa monarquia a partir da reunião das 12 tribos, que se estendeu por uma grande extensão de terra. Diz a Bíblia que Salomão estendeu seu domínio sobre todos os reinos existentes, desde o rio Eufrates, até a terra que coube aos filisteus e até a fronteira com o Egito. 1 Reis, capítulo 4, verso 21. Isto inclui, em termos atuais, além do próprio Estado moderno de Israel, boa parte da Síria, Jordânia, faixa de Gaza, Palestina, um pedaço do Egito e também um pedaço do Líbano. Some-se a este vasto império o grande número de nações que foram trazidas para debaixo do domínio de Israel, quer por alianças políticas, ações militares ou ainda graças aos vários casamentos que Salomão empreendeu com princesas de outros países estrangeiros. Tudo isto mostra o alcance internacional da política israelita. Deixe-me dar 1, 2 ou até 3 exemplos de aliança política e da influência de Salomão sobre outras nações estrangeiras. Que tal começar sobre o seu magnífico encontro com a famosa rainha de Sabá, descrito em 1 Reis, capítulo 10, versos 1 a 13. A rainha de Sabá foi uma extraordinária soberana que governou o antigo reino de Sabá, que provavelmente ficaria localizado no leste da África, na atual Etiópia, ou talvez na região sul da Península Arábica, no atual Iêmen. Isto foi durante o século X a.C. De acordo com as páginas do Antigo Testamento, Deus concedeu a Salomão uma sabedoria e inteligência extraordinárias. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi submeter o rei à prova por vários enigmas. Chegou a Jerusalém com uma imponente comitiva de camelos carregados de perfume, muito ouro e pedras preciosas. Apresentou-se a Salomão, que soube responder a todas as suas perguntas. A rainha então ficou admirada com a sabedoria do rei, com as iguarias de sua mesa, com o palácio que havia construído e com a riqueza do seu reino. 1 Reis, capítulo 10, versos 11 a 13. Além da rainha de Sabá, ou rainha da Etiópia, de acordo com o relato bíblico, até a filha de Faraó foi dada por esposa a Salomão, e este é um caso emblemático, pois o Egito, juntamente com a Assíria, eram as duas superpotências da época, algo como Estados Unidos e Rússia nos dias atuais. Agora, imagine a cena. Faraó saindo do conforto de sua terra no Nilo, atravessando o deserto do Saara para atacar uma pequena cidade cananita chamada Gezer, apenas para dá-la de presente de casamento para Salomão e sua filha. Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer e a queimou a fogo, e matou os cananeus que moravam na cidade e a deu em dote à sua filha, mulher de Salomão. 1 Reis, capítulo 9, verso 16.
Esse ato, é claro, visava ficar em paz com Israel, evitando que Salomão ou qualquer outro rei hebreu resolvesse invadir as terras faraônicas, as terras egípcias. E por fim, a mais importante aliança de Salomão que eu poderia citar foi aquela estabelecida com Hirão, rei de Tiro, que fora amigo de Davi e renovara o pacto ou o acordo de lealdade para com o novo rei, para com Salomão. Você pode ver isso em 1 Reis, capítulo 5, versos 1 a 12. Tiro, para que você saiba, era uma das principais cidades do reino fenício, que hoje é o Líbano. E, por ironia da história, hoje o Líbano é inimigo de Israel. Mas, nos tempos bíblicos, os reis dos fenícios mantiveram boas relações comerciais com Israel. E, de acordo com o que vemos na Bíblia, eles tiveram também um acordo comercial com Salomão, que recebeu várias cidades em troca de provisão de ouro e pela madeira de cedro e cipreste, que serviram para a construção do Templo de Jerusalém. Ou seja, Salomão deu cidades em troca do material para construir o templo. Agora veja que interessante. De acordo com alguns especialistas em arqueologia e história bíblica, Salomão tinha nos cofres públicos de Jerusalém um total de aproximadamente 3.400 toneladas de ouro antes mesmo de começar a construir o templo. Mas o ouro que adquiriu do Líbano seriam aproximadamente umas 4,5 toneladas a mais, foi apenas para a construção do seu palácio, a fim de não misturar tesouros numa edificação religiosa e outra palaciana. Imagine quanta riqueza, imagine quanto ouro. Agora, o mais curioso ou mais triste dessa história é que esta estupenda conquista, elogiável aos olhos do mundo, era reprovável aos olhos de Deus, principalmente quando Salomão começou a montar um harém de princesas pagãs que, segundo a Bíblia, lhe perverteram o coração. Além disso, ele começou a apostatar dos caminhos do Senhor, desviar recursos públicos e oprimir o povo de Israel com pesados impostos. O resultado não poderia ser outro senão uma grande guerra civil instaurada dentro do governo de Salomão. E foi assim que, após a sua morte, o poderoso reino salomônico que ele havia criado foi dividido em duas partes. Israel, o reino do norte, com capital em Samaria, e Judá, o reino do sul, com capital em Jerusalém. Os sequenciais ataques da Assíria e depois de Babilônia puseram termo ao reino unificado de Davi e Salomão. Até aqui, isso que eu contei para você foi a história como ela aparece na Bíblia Sagrada. Mas é neste ponto que nascem algumas dificuldades históricas com o texto. Um dos grandes problemas com a comprovação arqueológica desses relatos que eu acabei de citar é a ausência de maiores elementos que possam confirmar, sem sombra de dúvidas, que esse grande reino de Davi e Salomão, de fato, existiu algum dia. Mas, quando eu digo ausência, não quero dizer uma lacuna absoluta de indícios arqueológicos, não. É que, à primeira vista, um poderio tão grande como este descrito na Bíblia deveria deixar elementos táteis que pudessem ser rastreados. Pelo menos foi assim com outras grandes civilizações do Oriente Médio que existiram na Idade do Bronze e na Idade do Ferro, que em termos bíblicos ou arqueológicos equivaleria ao período patriarcal, do Êxodo e do Reino Unificado de Israel. Quando eu digo grandes civilizações, refiro-me a reinos conhecidos dos estudantes da Bíblia, como o Egito, a Babilônia, a Assíria e os hititas. Era de se esperar que houvesse vários monumentos, inscrições e edificações contendo os nomes de Davi e Salomão, ainda que fossem escritos posteriores, feitos, quem sabe, por algum descendente em sua homenagem. Porém, até o momento, não temos nenhuma comprovação arqueológica da existência histórica de Salomão. Só para você ter uma noção, nenhuma fonte contemporânea, além da própria Bíblia, menciona o seu feito, o seu nome ou as suas conquistas. E de Davi, temos apenas esta inscrição encontrada em Tel Dan, que alguns ainda resistem em aceitar que seria mesmo uma referência a ele. A Bíblia fala, por exemplo, de 3 cidades que Salomão ampliou
e nas quais investiu muitos recursos arquitetônicos. A já mencionada cidade de Gezer, que eu disse ele recebeu de presente de seu sogro, o faraó, a cidade de Azor, que fora conquistada por Josué e ampliada por ele, e a cidade de Meguido. Todas essas 3 cidades já foram extensivamente escavadas. Em todas foram encontrados estratos arqueológicos contendo restos de antigos palácios, templos e fortificações. Porém, novamente, nenhuma menção havia, nenhuma sequer, dos 2 grandes reis da Bíblia. O que se achou, no entanto, foram inscrições de Amenhotep III, um grande faraó da 18ª dinastia egípcia. Diante desse silêncio arqueológico, pergunta-se, ao ler o texto bíblico, estamos de fato diante de uma história real ou apenas de uma lenda, sem comprovação arqueológica? Será que nós temos aqui um ponto contra a narrativa bíblica? A continuidade desse assunto você terá depois do intervalo no programa Evidências. Não sai daí, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Evidências e hoje estamos analisando o reino unificado de Davi e Salomão. Ele de fato existiu? No bloco anterior, vimos que não existem aparentemente grandes achados arqueológicos que pareçam confirmar a veracidade de um reino unificado, seja de Davi ou de Salomão, conforme aquele descrito na Bíblia Sagrada. O mesmo silêncio temos de evidência material que se repete em relação a Jerusalém, que, segundo o relato bíblico, seria a capital do reino de Davi. Embora escavações no Templo do Monte sejam um assunto controverso, envolvendo inclusive a Unesco e a Autoridade Palestina e os países árabes, pode-se dizer que, em outras áreas da adjacência da cidade, muitos elementos já foram escavados, mas nada revelou diretamente uma evidência que aponte para Davi ou Salomão, nominalmente falando. Por que será que não encontramos maiores evidências do texto bíblico? Veja, o já mencionado faraó Amenhotep III, à semelhança do rei Salomão, também herdou um vasto reino cujas influências iam desde o Nilo até o Eufrates. Seu nome, contudo, está presente num grande número de monumentos, estátuas e edificações, de modo que é ponto pacífico que ele realmente existiu na história. Será, portanto, que no caso de Salomão estaríamos diante de uma figura histórica inventada pelos autores bíblicos? Será que nunca existiu um reino unificado em Israel e a Bíblia estaria errada? O que pretendo a seguir não é negar as dificuldades ou manipular os fatos, mas eu gostaria de apresentar uma outra possível leitura das evidências, diferente daquela mais cética, porém igualmente honesta e provável. Uma leitura que me permite argumentar com muita lógica, porque não me sinto abalado com tais dificuldades e ainda sigo crendo arqueologicamente em mais essa porção da história bíblica. O primeiro ponto que destaco é a natureza do trabalho arqueológico. Embora se trate de um estudo sério, com métodos bem definidos, essa não é uma ciência absoluta, unânime, muito menos igualitária. Eu digo igualitária porque a própria história estratigráfica de um assentamento faz com que a preservação da cultura material, isto é, dos restos arqueológicos deixados pelos antigos, seja muito mais rica num lugar do que noutro, ou seja, a história do registro arqueológico não é a mesma em todas as partes do mundo. Veja, por exemplo, o caso do Egito, já que mencionamos Amenhotep III. Desconheço qualquer historiador do passado ou do presente que tenha apresentado qualquer dúvida acerca da existência histórica do Egito e seus faraós. Os motivos são óbvios. As pirâmides e os grandes monumentos que eles deixaram em pleno deserto ficaram por séculos preservados de muitas batalhas e efetivas novas construções. Embora também houvesse guerras locais no Egito, podemos dizer que os maiores inimigos da história egípcia foram ladrões de sepultura, ladrões de tesouros e tempestades de areia, nada mais além disso. Logo, grandes monumentos faraônicos acabaram, por esta razão, sendo preservados com espetacular admiração.
O mesmo já não se deu nem com a Babilônia, nem com o Império Hitita, apenas para dar dois exemplos para você. Apesar de terem sido duas grandes potências da antiguidade, esses impérios praticamente desapareceram da história, não deixando o rastro de sua existência até a sua redescoberta, que só se deu no século XIX. Até então, não era pequeno o número de especialistas que classificavam a Babilônia e os hititas como reinos imaginários. Percebeu? Esses dois impérios que eu mencionei foram muito maiores que o Egito, no entanto, ficaram ocultos na poeira da história por séculos, enquanto as pirâmides e as tumbas faraônicas permaneciam ali para todo mundo poder contemplar com admiração. Agora, no caso de Israel, e em especial Jerusalém, a sua história é semelhante à desses reinos que desapareceram com o tempo e com um agravante. Sabe qual é? O número extraordinário de guerras, destruições e reocupações no território israelita. Esse número é muito maior do que em qualquer outro lugar ao redor do mundo. Jerusalém sofreu mais devastações e destruições por ação do fogo, terremoto e reocupações do que Roma, Atenas ou Alexandria. E é claro que nessas múltiplas destruições e reconstruções, muita coisa, mas muita coisa mesmo, acabou se perdendo na poeira do tempo. Fora a ação natural do tempo, que, como você sabe, ajuda a sepultar ainda mais o passado. Toda vez que uma cidade é destruída, abandonada e depois reocupada, isso faz com que comecem a surgir camadas estratigráficas de ocupação. É como um bolo de aniversário que tem camadas arqueológicas ao invés de diferentes coberturas de cremes. O processo que eu estou descrevendo é o mesmo da estratigrafia geológica, só que ele é feito pela ação do homem e não da natureza. Agora, imagine que a sequência de destruições e reconstruções pelo país de Israel deixou um grande número de camadas estratigráficas que acabam dificultando o trabalho da arqueologia. Sabe por quê? Considerando que diferentes estratos representam diferentes períodos da história e que a escavação de um estrato inferior implica na remoção do que está acima, descobrir a história também significa destruí-la, e isto é um grande dilema para os arqueólogos. Some-se a isto o fato de que muitas dessas camadas estratigráficas estão debaixo de ocupações modernas, principalmente ocupações hostis ao Estado de Israel, como é o caso do Monte do Templo e também de alguns assentamentos palestinos. No caso do Monte do Templo em Jerusalém, querer escavar aquele lugar é declarar a Terceira Guerra Mundial. E ninguém em sã consciência vai querer fazer isso. Portanto, chega a ser simplória a comparação de Jerusalém com Roma, Atenas ou com o Egito, que, embora também tivessem as suas guerras, não foram nem de longe tão disputadas quanto o território do antigo assentamento israelita. Assim, o corredor sírio-palestiniense ou sírio-palestino, incluindo o moderno Estado de Israel, é sem dúvida um dos lugares de mais intenso conflito ao redor do mundo. Note que, mesmo não contando com as desvantagens do território bíblico, muitas pesquisas em arqueologia clássica também se veem às voltas com um número limitado de evidências que possam confirmar o passado que nós conhecemos. A maioria das 7 maravilhas do mundo antigo, por exemplo, não deixou nenhum fragmento sequer que comprove a sua existência. É difícil para o senso comum imaginar o sumiço completo de uma estátua como o Colosso de Rhodes, tão imenso que navios podiam passar por entre as suas pernas. Alexandre o Grande é outro caso emblemático. Percorreu com seu exército uma extensão territorial muito maior que os limites de Davi e Salomão. Contudo, onde estão os grandes monumentos comemorativos das conquistas de Alexandre? Os dados arqueológicos que lhe dizem respeito são poucos, são parcos, algo em torno de 6 ou 7. Além disso, são tardios e, em alguns casos, bastante controversos. E, para concluir, as biografias que temos a respeito de Alexandre o Grande foram escritas séculos após a sua morte, ou seja, se houve uma riqueza de registros contemporâneos de Alexandre o Grande, esta simplesmente desapareceu, como desapareceram os monumentos de Davi e Salomão. Tal realidade, é claro, não comprova per si a existência de um reino unificado de Davi e Salomão.
A dificuldade de pesquisa não autentica automaticamente a veracidade do texto bíblico. Contudo, nesse caso específico, minimiza bastante a incredulidade baseada naquilo que não foi encontrado. Ou, como diz um velho jargão arqueológico, a ausência de evidência nem sempre é evidência da ausência. Mas eu disse que, apesar de poucas, existem sim evidências de um reino unificado de Davi e Salomão. E quais seriam elas? Como argumentação inicial, deixe-me dizer que a historicidade de Davi já não é mais um problema para a maioria absoluta dos arqueólogos, mesmo dentre aqueles que não aceitam a versão bíblica da história. O achado de uma inscrição aramaica no norte de Israel, em Tel Dan, e que já mencionei no início desse programa, evidencia a existência não apenas de Davi, mas de uma dinastia davídica, ou seja, descendentes seus que ocuparam algum trono na terra de Israel. A inscrição dizia claramente Casa de Davi, ou em aramaico, Beit David, uma expressão comum também encontrada na Bíblia para se referir à linhagem real de Jerusalém. Essa inscrição foi datada entre 870 e 750 a.C., ou seja, esse achado nos diz que aproximadamente 150 anos após o presumido fim do Reino Unificado de Israel, o nome de Davi ainda constava na memória dos povos vizinhos como o fundador de uma dinastia que reinou sobre aquela região. É claro, no entanto, que um reino unificado necessitaria de uma capital para ser um reinado autêntico, não é certo? E qual seria a capital do Reino Unificado de Israel? Ora, Jerusalém, é claro. O problema, porém, é que não havia em Jerusalém nenhum palácio real que justificasse ser ali a capital de um vasto reino. Mas isso mudou graças às escavações conduzidas pela equipe liderada por Eilat Mazar, uma israelense especializada em arqueologia. As suas pesquisas estão na parte sudoeste de Jerusalém e revelam a existência de uma estrutura com dimensões próprias de um palácio datado do século X a.C., que corresponde ao período davídico e ao possível palácio do rei. Outro palácio foi encontrado em Hirbert Keiafa e também datado do século X. Isso também é uma evidência de outro palácio que daria por si a ideia de um reino unificado de Davi. E esta é uma tese levantada por muitos arqueólogos, tanto em Israel quanto na Europa e nos Estados Unidos. Além disto, nota-se que os assentamentos no território do antigo Israel parecem unificados, ou seja, eles têm uma forma clara de cultura. Isso nós podemos ver pela incrível semelhança entre os artefatos que eles produziam, como as casas, as cerâmicas, as ferramentas, a ausência de templos pagãos. Ou seja, a cultura material desses assentamentos demonstra uma clara simbiose cultural desses povos. É nesse ponto que entra a importância daquele achado que mencionamos no início desse programa, você se lembra? Ele foi feito recentemente, há poucos meses, numa localidade de Israel chamada Shefalá, região sudoeste do país. Depois de 10 anos de intensivas escavações no local, os arqueólogos descobriram essa estrutura que claramente é um palácio israelita, novamente do século X a.C., que é o período do rei Davi. Esse achado foi anunciado pelos principais comitês de arqueologia do mundo inteiro e fez muitos que antes duvidavam do reino unificado de Davi começarem a, pelo menos, trabalhar com a hipótese de estarem errados. E isto é incrível, muito interessante. Novamente, e mais uma vez, a arqueologia traz à tona elementos que evidenciam a historicidade bíblica e, mais uma vez, silenciam os críticos e os argumentos que eles usam. E confesso para você que, para mim, isso é um motivo para comemorar. Você entende agora porque eu disse que posso honestamente trabalhar com evidências e que algumas ausências não abalam a minha fé? Mas talvez alguém dirá, ok, mas isto não prova absolutamente que a Bíblia está correta. É apenas um indício, mas não uma prova absoluta daquelas que podemos usar num tribunal. É verdade, mas são evidências.
E se você trabalha com método científico, sabe que se a ciência tivesse todas as provas inquestionáveis, não precisaríamos trabalhar com hipóteses, teorias e com o próprio método científico, você não acha? Portanto, falando em termos acadêmicos, a história bíblica é mais do que apenas uma ideia barata. É uma hipótese muito razoável. E falando em termos confessionais, é mais do que uma hipótese. É uma certeza de fé que transforma vidas e traz esperança. Esse foi o assunto do programa Evidências de hoje, mas semana que vem temos um novo encontro na TV Novo Tempo para mais um estudo sobre a arqueologia e a Bíblia Sagrada. Não perca o nosso próximo programa. Até lá!